Aí. Pessoal, está gravando então, né? Bom dia a todos novamente. Hoje é dia 25 de junho, né? Nós estamos gravando aí a última aula teórica do 7º semestre de títulos de crédito. E essa aula então vai ser gravada, está sendo gravada e compartilhada no YouTube. Nós estávamos estudando a estrutura de cada um dos títulos de crédito, né? E terminamos aí na última aula estudando a estrutura da letra de câmbio. E agora, para finalizar, a gente precisa ver a forma de execução dos títulos de crédito e dentro dessa forma de execução dos títulos de crédito, os prazos prescricionais. Pessoal, e é importante, né, dar uma olhadinha aí numa tabela que tem no material que eu postei para vocês dos prazos prescricionais dos títulos de crédito, que é justamente essa tabela, né, que eu compartilhei a tela com vocês, né? Ela traz então os prazos prescricionais de todos os títulos de crédito. Mas antes da gente entrar nesses prazos prescricionais da tabela, né, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o processo de execução, né? Primeiro um pouquinho sobre o processo de execução. E aí depois, então, a gente verifica de fato quais são esses prazos prescricionais, porque é apenas verificando o processo de execução que a gente vai ter uma ideia, em verdade, da importância desses prazos, né? Por que a gente realmente tem que cumprir esses prazos prescricionais, né? E promover, então, o processo de execução dentro desses prazos prescricionais, sem vencer esses prazos prescricionais, então, né? Só um minutinho aqui que... tive um probleminha técnico aqui na tela do Teams, né? Ele acabou saindo de foco totalmente. Deixa eu maximizar aqui. Beleza. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, então, os prazos prescricionais. Esses prazos prescricionais, eles são prazos prescricionais da força executiva do título de crédito. O que significa dizer que, enquanto não atingir o prazo de prescrição, então, enquanto o título não está prescrito, significa dizer que ele continua sendo título executivo extrajudicial, o que permite com que o credor ajuize uma ação de execução de título executivo extrajudicial. Isso é uma grande vantagem, porque o procedimento de execução de título extrajudicial, ele é muito rápido, ele é muito célere, ele é muito efetivo. Tanto é que, promovida a ação de execução de título executivo extrajudicial, o juiz ele vai citar o devedor para pagar aquele título no prazo de 3 dias, sob pena de penhora. Então, se o devedor não paga aquele título no prazo de 3 dias sob pena de penhora, né, a pena é a penhora, o juiz já começa, então, a tomar medidas executivas, né, como buscar bens do devedor para fins de penhora. E aí, né, vai se valer dos sistemas informatizados à disposição daquela vara, daquele tribunal, como o Bacenjude, como o Renajude, como o Arisc, né, como o Info, e pode até oficiar a instituições bancárias, bolsa de valores, junta comercial, para ver se o devedor tem, de fato, algum bem a ser penhorado. E localizando o bem, né, o juiz promove, então, a penhora desse determinado bem, avalia esse bem e poderá, então, o credor ou requerer a alienação judicial, a asta pública desse bem, quando, então, o bem vai ser vendido e o dinheiro arrecadado vai ficar na posse do credor, ou então o credor vai pedir a adjudicação desse bem, né? E significa, então, que o credor vai ficar com o próprio bem penhorado. Na adjudicação, o credor fica com o próprio bem penhorado. Então, é um procedimento, né, de execução de título executivo extrajudicial bastante célere e bastante efetivo. Agora, pessoal, isso só é possível se o título ainda for título, se o título ainda não estiver prescrito, ou seja, não tiver atingido o prazo prescricional do título. Porém, ao contrário, se já atingiu o prazo prescricional, se o título já prescreveu,
ele perdeu a sua força executiva. E se perdeu a força executiva, ele não é mais título executivo e não é mais possível entrar com ação de execução de título executivo extrajudicial. Aí vocês vão perguntar, e aí, professor, perdeu o título a força executiva? Sim, mas na verdade, como o título permanece na mão do credor, ele vai poder se valer não mais da ação de execução, mas agora ele vai poder se valer de um processo de conhecimento para fins de cobrança desse título de crédito. Então, quando o título está prescrito, ele vai poder, então, se valer de um processo de conhecimento para fins de cobrança desse título de crédito aí, né? Pessoal, só que o processo de conhecimento, ele é menos célere do que o processo de execução, porque o processo de conhecimento, ele tem um contraditório, né, prévio, ele tem um contraditório pré-estabelecido. Então, antes de mandar pagar qualquer coisa, o juiz ele vai ter que sempre abrir a defesa, né, do devedor. E o devedor, então, ele vai poder se valer de todos os meios de defesa de forma prévia e só ao término do exercício de todos os meios de defesa, garantido o devido processo legal, garantido o direito recursal, né, do duplo grau de jurisdição, é que então o juiz vai poder mandar pagar, né? E isso demora um tempo grande aí. Inclusive, né, se a gente for analisar o processo de conhecimento pelo procedimento comum, esse tempo aí é bastante extenso. Por exemplo, começa com a petição inicial, aí o juiz vai dar o despacho inicial e vai mandar citar o réu para comparecer na audiência preliminar de mediação e conciliação. Não dando acordo, o juiz vai abrir o prazo de 15 dias para contestação. O réu contesta, volta para o juiz abre o prazo para o autor apresentar a réplica. Apresentou a réplica, faz a especificação de prova, o juiz dá o despacho do saneador, toma todos os meios instrutórios, como juntado de documento, perícia, audiência, né, de instrução e julgamento. Terminou a audiência, se fez os debates orais, encerrou. Se não fez, prazo para memoriais. Terminou o prazo dos memoriais, o juiz profere a sentença, mas a sentença cabe apelação, e aí o processo vai para o segundo grau. No segundo grau, cabe, sendo julgado, né, proferido acórdão em segundo grau, cabe recurso especial para o STJ e recurso extraordinário para o STF, e aí transita em algum desses tribunais, volta o processo para o primeiro grau, e aí, então, o ganhador, o autor ganhador desse processo, claro, se vier a ganhar, vai poder, então, fazer o procedimento de cumprimento de sentença, e nesse procedimento de cumprimento de sentença, o juiz vai intimar o devedor para pagar no prazo de 15 dias, sob pena de multa. Então, antes era 3 dias sob pena de penhora, agora é 15 dias sob pena de multa, né, após toda a tramitação do processo de conhecimento. Então, isso acaba gerando uma demora muito grande na efetivação do direito do credor-autor, né? E tudo isso porque ele perdeu o prazo prescricional, né? Se ele não tivesse perdido o prazo prescricional, ele poderia ter entrado direto com ação de execução, e a ação de execução é muito mais rápida do que ter perdido o prazo prescricional e ter que se valer do processo de conhecimento. Pessoal, uma perguntinha importante aí, né, que gera muita dúvida na prática. Então, se não perdeu o prazo prescricional, se o título ainda não está prescrito, ação de execução. Mas se já perdeu o prazo prescricional e o título já está prescrito, não cabe ação de execução, tem que entrar com ação de conhecimento. Agora, e se não perdeu o prazo, portanto, o título não está prescrito, e o credor, em vez de entrar com ação de execução, entrou com o processo de conhecimento. Então, entrou com o processo de conhecimento dentro ainda do prazo prescricional. Pode ou não pode ter entrado com o processo de conhecimento? Pode.
Por quê? Porque quem pode o mais, que é o processo de execução, né, que é muito mais drástico contra o devedor, pode o menos também, que é o processo de conhecimento, que na verdade é muito menos drástico ao devedor. Então, na verdade, o devedor não pode reclamar que o credor entrou com processo de conhecimento, porque o processo de conhecimento é muito menos drástico, né, e muito menos prejudicial ao devedor. Então, na verdade, foi um benefício que o credor, autor, deu ao réu devedor. Por quê? Sei lá, né? Sei lá. Às vezes ele não estava tão seguro do título, às vezes ele tinha alguma dúvida, ou às vezes ele comeu bronha mesmo, mas sei lá. Por quê? Ele entrou com processo de conhecimento e o título ainda não estava prescrito. Não tem problema nenhum, né? O juiz vai ver aquilo, vai falar estranho, mas vai tocar. E o devedor vai poder se defender falando que tinha que ter entrado no processo de execução? Claro que não, né? Porque ele foi, na verdade, beneficiado. E aí esse processo de conhecimento vai seguir, né? Então não tem nenhum problema entrar com o processo de conhecimento quando se poderia entrar com o processo de execução. Porque execução é o mais, e quem pode o mais, pode o menos, que é o conhecimento. Pessoal, só que o contrário não é possível, né? Se o título já está prescrito, não pode mais entrar com processo de execução, e aí, se entrar com um processo de execução do título prescrito, o juiz ele vai reconhecer a prescrição, né? Ele vai reconhecer a prescrição, inclusive de ofício, né? Inclusive de ofício, e vai extinguir o processo. Então, se entrar com processo de execução de título prescrito, o juiz reconhece de ofício a prescrição e extingue o processo de execução. Ele não continua, né? E veja que ele nem precisa citar o devedor, né, executado. Ele não precisa nem aguardar a defesa do devedor executado, né? Juiz, já pode reconhecer a prescrição de ofício e extinguir esse determinado processo. Agora, claro que se o juiz não verificar que o título estava prescrito, passou batido e mandou citar o devedor executado, né? O devedor executado sendo citado, né, de uma execução de título prescrito, ele vai se defender. Vocês já estudaram em processo civil que a defesa típica do processo de execução são os embargos à execução, né? Então, citado o devedor executado, ele vai se defender opondo embargos à execução. Agora, pessoal, o embargos à execução, ele tem natureza de um novo processo, de um processo incidental, né? De modo que fica o processo de execução e, ao opor embargos, é instaurado um novo processo incidental, o que significa dizer que eles vão estar juntos. E eles vão tramitar juntos, né, simultaneamente. Mas é um novo processo, né? E sendo um novo processo, tem todos os ônus referentes ao novo processo. Então, o advogado vai cobrar o valor, né, pertinente aí a um novo processo, porque todo o processo, né, e, portanto, vários atos processuais que o advogado vai ter que praticar. E, além dos honorários advocatícios, sendo um novo processo, vai ter que pagar todas as custas processuais também pertinentes, como o preparo da petição inicial, como a taxa de mandado, né? E também, eventualmente, atos de diligência para fins de citação aí do credor exequente, que é o réu dos embargos, que é o embargado, né? O embargado é o credor exequente. Isso tudo gera um custo muito grande só para alegar prescrição, não faz muito sentido. Pode, mas isso acaba gerando todo um custo processual muito grande, né? E é por isso que a medida mais usável aí para fins de alegação de prescrição, o juiz poderia ter declarado de ofício, mas não fez e citou o devedor executado. E aí a medida cabível, né, a medida mais fácil aí para alegar a prescrição não são os embargos, né? É a famosa oposição de
pré-executividade, né? Então, se vocês estiverem diante de um título prescrito, a forma mais fácil, mais tranquila de alegar a prescrição desse título é opor exceção de pré-executividade. Vocês vão opor, então, a exceção de pré-executividade. E a grande diferença da exceção ou da oposição de pré-executividade em relação aos embargos é que, enquanto os embargos têm natureza de ação e, portanto, todo custo referente ao novo processo, a oposição ou exceção de pré-executividade, ela é uma simples petição intermediária, né, encaminhada para o próprio processo de execução e autuada, portanto, juntada, portanto, dentro do próprio processo de execução. Ela é uma petição intermediária e, com isso, não tem custas, né? Não tem honorários e fica, portanto, muito mais rápido e muito mais barato. E aí o juiz, então, recebe a exceção ou oposição de pré-executividade dentro do próprio processo executivo e, se ele verificar pelos argumentos apresentados que realmente o título está prescrito, né, sem mais delongas, o juiz reconhece a prescrição e extingue o próprio processo executivo, né? E se o juiz ele está extinguindo o processo executivo, ele sempre o faz, pessoal, com base no artigo 924 do CPC, né? A execução de um processo executivo é com base no artigo 924 do CPC, né? E um dos motivos, pelo inciso 1, é a prescrição, um fato impeditivo de andamento do processo, né? Ou então, pelo inciso 2, o pagamento, né? Então, o processo ele vai ser extinto ou por um fato impeditivo, como é a prescrição, que é o inciso 1 do 924, ou então o processo vai ser extinto pelo pagamento, que é o inciso 2 do artigo 924, né? Então, esse é o processo de execução. Pessoal, só que, além dessas diferenças que a gente já trabalhou, tem uma diferença muito importante entre o processo de execução e o processo de conhecimento. E como essa diferença é muito importante, eu preferi trabalhá-la em separado, né? Então, a gente viu que se o título não estiver prescrito, execução. Se o título já estiver prescrito, conhecimento. Nós vimos que na execução o procedimento é muito mais célere, porque o juiz vai citar o devedor para pagar em 3 dias, sob pena de penhora. E que, enquanto no processo de conhecimento, em razão do exercício do direito de defesa, né, o juiz ele não cita para pagar, ele cita para se defender, e aí a gente tem todo o procedimento comum para depois, ao final, fazer o cumprimento de sentença, quando então o juiz vai intimar o devedor para pagar em 15 dias sob pena de multa, né? Então, a celeridade, ao contrário, né? A demora no processo de conhecimento é muito maior do que no processo de execução. Bom, pessoal, mas agora a gente precisa ver justamente essa diferença aí que é muito importante, que eu falei com vocês, que a gente ia ver em separado. Olha lá, no processo de execução, como o título ainda não está prescrito, como ele ainda é título de crédito, como ele ainda tem força executiva, como ainda ele é título executivo, vale aí presunções, né? O título ele traz algumas presunções, que é a presunção de existência, né? Validade, exigibilidade e liquidez. O título, então, ele tem a presunção de existência, validade, exigibilidade e liquidez. Existência, validade, exigibilidade e liquidez. E o que significa essas presunções? A presunção de existência significa que o título existe. E, pessoal, claro que existe. Por quê? Princípio da cartularidade. Quando se tem o título, precisa do papel.
E para ter o título, tem que ter o papel e tem que apresentar esse papel. Então, se o credor consegue entrar com uma ação de execução, é porque ele juntou o título no original, né? Então, a presunção de existência, na verdade, é mais que presunção. Está provado, porque na execução precisa juntar o título no original pelo princípio da cartularidade. Então, não há dúvida nenhuma que na execução o título existe, porque ele foi juntado no original. Segundo, pessoal, presunção de validade. Presume-se que aquele título é válido e com isso, né, e para isso, presume-se também que a assinatura do devedor é verdadeira, né? Tem presunção que a assinatura do devedor é verdadeira. Terceiro, pessoal, presunção de exigibilidade. Presume-se que o título foi cobrado, né, anteriormente e não foi pago. Até porque, se ele tivesse sido pago, o título não estaria com o credor, o título teria sido devolvido para o devedor. Então, se o título está com o credor e o credor apresentou esse título no original, é porque ele não foi pago. E se ele não foi, ele foi cobrado e ele não foi pago. E, portanto, ele é plenamente exigível. E, com isso, significa dizer que ele vai poder ser cobrado judicialmente, ele vai poder ser executado judicialmente. E a última presunção, pessoal, que é a presunção de liquidez. Presunção de liquidez. Na liquidez, se presume que o título é líquido. E o que significa título líquido? Significa que ele tem um valor pré-estabelecido, e todo título tem, né? Porque todo título de crédito, ele traz para a gente uma prestação pecuniária, que é uma prestação em dinheiro, e ele tem sempre um valor inserido nele, de forma nominal, por extenso, e também em número cardinal, né? 1, 2, 3, 100, 200, 300, 1.000, 2.000, 1 milhão, né? Ele vai ter sempre um valor, e isso significa, então, que ele tem presunção de liquidez. Gente, se o título tem presunção de existência, validade, exigibilidade e liquidez, isso é maravilhoso para o credor. Por quê? Porque basta que o credor, então, apresente o título, e ele é obrigado a apresentar, que ele já tem tudo garantido a seu favor. Existência, validade, exigibilidade e liquidez. O credor não precisa fazer mais nada se ele apresentar um título de crédito, porque o título traz todas essas presunções. E é por isso, pessoal, que uma petição inicial de execução de título executivo extrajudicial, de um título de crédito, ela tem 2 páginas. Ela tem 2 páginas no máximo, se não 1 página, porque o credor não precisa falar nada. Se ele apresenta o título já traz todas as pretensões aí. Então, o credor não precisa todas as presunções e todas as pretensões também. Então, o credor não precisa falar mais nada, né? E isso fica muito fácil e muito curtinha a petição inicial de uma ação de execução. De modo que vai vir o juízo, vai dar aquele espacinho de 10 linhas aí, vai vir a qualificação das partes, vai vir um pedido de assistência judiciária ou não, um pedido de tramitação prioritária ou não, e aí o credor vai colocar lá: eu sou credor do título de crédito que segue em anexo, foi cobrado e não foi pago no valor de tanto, e por isso eu quero receber. Juiz, cite o devedor para pagar em 3 dias sob pena de penhora. Valor da causa, que é o valor do título, termos em que pede e espera deferimento, local e data e assinatura do advogado. Só isso, não precisa mais nada, não precisa mais nada. Por quê? Porque o próprio título já estabelece todos os elementos necessários a partir da sua presunção de existência, validade, exigibilidade e liquidez. No máximo, se o título está vencido há muito tempo, no máximo, uma tabelinha ali de atualização de valores, né? Isso se o título está vencido há muito tempo. Se o título não está vencido há muito tempo, talvez nem vale a pena fazer a tabelinha de atualização de valores. Aí, ainda mais hoje em dia,
né, que a inflação tá bem baixa, né, que provavelmente a gente vai ter uma deflação, né, a gente não vai ter uma inflação, a gente vai ter uma deflação em razão dessa pandemia, mas, enfim, né, no máximo uma tabelinha de atualização de valores, nada mais, porque o próprio título, então, ele já traz todas essas presunções. E aí vem a grande pergunta. Professor, se é tão simples assim essa petição inicial, né, não precisa falar nada, fala que só tem o título e que o título não foi pago e que quer cobrar o título, na ação de execução, né, na ação de execução do título, precisa falar a origem desse título, o motivo pelo qual o título foi emitido, né, a chamada causa debende? Não precisa declarar a causa debende. Não precisa declarar a causa debende, porque o título vale por si próprio, né? E ele tem, então, a presunção de existência, de validade, de exigibilidade e liquidez. Então, a petição inicial de execução não precisa declinar a causa debende. Você não precisa falar que você pegou aquele título da venda do teu carro, ou da venda da tua casa, ou de uma prestação de serviço, muito menos você precisa falar que você eventualmente pegou aquele título de crédito em pagamento de um contrato de mútuo feneratício, né? que é aquele empréstimo de dinheiro na qual há cobrança de juros, muito menos que aquele juros cobrado foi acima de 2% ao mês, né? Que é um juros onzenário, Você não precisa falar isso, né? E claro, nesse caso aqui, né, nesse último exemplo, você nem pode falar, né? Nem pode falar. Mas se você omitir, né? Se você omitir, você também não está fazendo nada demais aí, porque você não precisava falar. A lei não te obriga a declinar a causa debende. Pessoal, e se não precisa declinar a causa debende, fica muito mais fácil a ação de execução, né? Fica muito mais fácil a ação de execução. Por quê? Porque não declinou a causa debende, e mesmo nesse último caso que eu comentei com vocês, uma cobrança de título oriundo do mútuo feneratício com juros onzenários, né, com usura, com agiotagem, em tese você vai conseguir cobrar esse título de crédito. Você vai conseguir cobrar esse título de crédito, porque você não precisa declinar essa causa debende. Pessoal, a ponto de que, olha só, você está andando na rua e você acha um título de crédito ao portador e você pega esse título, em tese, você vai poder cobrar esse título. Ah, mas eu nem sei a causa dele. Mas você não precisa saber, porque você não precisa declinar essa causa debende. Então, se um título é ao portador, você achou ele na rua, você vai poder cobrar sim esse título de crédito, já que a ação de execução não exige a declinação da causa debende. Pessoal, isso é uma extrema vantagem para o credor, né, quando ele, então, não está dentro do prazo prescricional, quando o título ainda não prescreveu, porque ele vai poder entrar com ação de execução aí, com todas as presunções a seu favor e sem a necessidade de declinar a causa debende. E se isso é bom para o credor exequente, isso é péssimo para o devedor executado. Por quê? Porque se todas as presunções são favoráveis ao credor exequente, o devedor executado não tem nada a seu favor, nada a seu favor. E, por isso, é dele, devedor executado, todo o ônus da prova em um processo executivo. É ele, devedor executado, que vai ter que provar que o título não existe, né? Que aquele documento aí não existe, né? Que nunca foi feito, ou que foi feito, não é válido porque eventualmente não é a assinatura dele que está lá. É o devedor que vai ter que provar que aquela não é a assinatura dele, né? Ou então que o título já foi pago anteriormente, né? E portanto o título não é mais exigível. Ou então que o valor que está naquele título não é o valor real, porque ainda que o título não tenha sido pago totalmente, ele foi pago parcialmente, então não é mais aquele valor, o título não teria mais então liquidez. Mas para derrubar as presunções de existência, de validade, de exigibilidade e liquidez do título, todo o ônus da prova é do devedor executado, o devedor que vai ter que provar todos esses fatos alegados por ele, inclusive, eventualmente, se teve
se teve na causa debente mútuo feneratício e juros onzenários. Como que ele vai provar isso? Muito difícil, muito difícil. Porque o mútuo feneratício não é proibido, né? Um empréstimo de dinheiro a juro entre pessoas não é proibido. O que é proibido é a taxa de juros. Mas como você vai conseguir provar a taxa de juros se não está escrito em lugar nenhum, né? E quando na prática, né, os agiotas eles trocam o título e eles rasgam o título anterior. Então eles pegam o título anterior, colocam a taxa de juros e faz um novo título com valor novo, o valor acrescido de juros e rasga o anterior. E se rasgar o anterior, você não tem essa evolução para verificar quanto que foi o acréscimo aí de um para outro, quanto que foi a taxa de juros. E se você não conseguir provar esse acréscimo, e que é um acréscimo acima de 2% ao mês, o devedor executado não conseguiu provar ilegalidade nenhuma, né? Não atingiu a existência, não atingiu a validade do título, então o título continua sendo válido e existente, né? Por isso que a ação de execução, né, ela é muito difícil para o devedor executado. Pessoal, e onde que o devedor executado ele vai se defender? De que forma que ele vai se defender? A gente já falou aqui que a forma padrão é a oposição de embargos do devedor, né? O devedor executado, ele se defende aí opondo embargos do devedor. E a gente já viu que os embargos do devedor, ele tem natureza de ação. Ele é um processo, ele é uma ação nova, ele é um processo novo. E agora dá para a gente entender por que os embargos à execução é um processo novo. Porque todo o ônus da prova é do devedor. Então, ele precisa de um meio processual completo o suficiente para que dê ao devedor a possibilidade de produção de meios de prova. E por isso, então, o único jeito é dar para ele um processo inteiro. Então, aí um processo inteiro, devedor executado, que é o embargos do devedor, porque você vai precisar produzir prova, e o único jeito de produzir prova de forma contundente ou o suficiente, da forma que o devedor precisa, é tendo todo um processo, então, para isso, né? Então, os embargos ao devedor, na verdade, quando eles têm natureza de ação, eles são uma colher de chá para o devedor, né? Se dá um processo inteiro para o devedor executado para que ele possa, então, ter todos os meios para que ele possa produzir prova e acabar com a presunção de existência, né, de validade, de exigibilidade, de liquidez do título. Então, se ele precisa ouvir testemunha, o embargo permite. Se ele precisa fazer uma perícia, por exemplo, exame grafotécnico para verificar as assinaturas do título, os embargos permitem. Se ele precisa fazer uma perícia para verificar qual foi a taxa de juros, qual foi a evolução do crédito, né, do valor, e qual foi, então, a taxa de juros cobrada, uma perícia contábil, o embargo os permite. Por quê? Porque o embargo é um processo, e sendo um processo, tudo pode acontecer ali dentro, todos os meios de prova podem ser produzidos. Então, ouvir testemunha, fazer exame grafotécnico, fazer perícia contábil para ver taxa de juros, né? Enfim, todo e qualquer meio de prova é cabível aí, né? Então, é uma colher de chá que é dada para o devedor executado. Você está ferrado, mano, porque todas as presunções são do credor. Mas, né, ainda, como o ônus da prova é todo seu, devedor executado, o direito, então, a ciência processual, então, pelo menos te dá os meios, que é ter um processo inteiro, né, só para você produzir os meios de prova e efetivamente tentar provar as suas alegações e derrubar, então, as presunções favoráveis ao credor, né? É por isso, então, que os embargos à execução, ele tem natureza de ação, ele é um processo novo, porque ele permite, então, todos os meios de prova possíveis, né? Ele dá todas as chances possíveis para o devedor conseguir provar suas alegações e derrubar as presunções do credor aí. Bom, pessoal, então, enquanto a petição inicial da execução para o credor tem, no máximo, 2 páginas, basta, na verdade, que ele junte o título. Ao contrário, né, a petição inicial dos embargos do devedor, que é a defesa do devedor, mas é uma petição inicial porque os embargos têm natureza de ação. É gigantesca, né? Porque todas as alegações que o devedor tem para fazer,
tudo que ele puder alegar para tentar derrubar o título, ele vai ter que fazer ali, naquela petição inicial dos embargos do devedor. E ela fica, então, gigantesca, ela fica, então, muito grande aí. É uma peça muito mais complexa de ser feita do que uma petiçãozinha inicial de execução, né? Petiçãozinha inicial de execução. Bom, pessoal, agora, se o título está prescrito, não pode entrar com ação de execução. Isso a gente já viu. E, além disso, olha só, se o título está prescrito, não tem as presunções em favor do exequente, do credor. Não é exequente, né? Porque está prescrito e não pode entrar com ação de execução. Então, se o título não está prescrito, não tem as presunções em favor do credor. E aí o credor não vai poder entrar com ação de execução e ele vai ter que entrar, então, com um processo de conhecimento. E aí, na hora que ele vai fazer esse processo de conhecimento, olha só, o título está prescrito, então não tem força executiva, não é título executivo, não é mais título de crédito, não tem mais as presunções em favor do credor. Não existe mais as presunções em favor do credor. E aí? E aí que não tem mais presunção de existência, que não tem mais presunção de validade, que não tem mais presunção de exigibilidade, não tem mais presunção de liquidez, e em razão disso, olha só, em regra, o credor, quando entra com um processo de conhecimento, cobrando um título, ele vai até que ter que juntar o título, mas é um título sem presunção. É um título, então, que serve como um mero documento de dívida. É um mero documento de dívida, não é um título, é um mero documento de dívida. Porque ele era um título, mas ele prescreveu. E aí ele deixou de ser título. Ele se transformou, então, em um mero documento de dívida. Ele serve de prova? Serve. Contudo, ele é um mero documento de dívida. E, portanto, a dívida em si, ou seja, a causa debende, vai ter que ser declinada na petição inicial do processo de conhecimento. Então, no processo de conhecimento, o título está prescrito, o título já perdeu as suas presunções legais e, portanto, caberá ao autor, né, credor, na petição inicial, declinar a causa debente. Então, o credor, autor, vai ter que declinar a causa debente. Pessoal, se ele tem essa causa debente, ou se é uma causa debente ilícita, por exemplo, eu vendi o meu celular e peguei um título, o título prescreveu. Mas eu vendi o celular, eu tenho essa causa debente. Ou vendi meu carro, enfim, né? Beleza, dá para cobrar, né, em processo de conhecimento, porque eu vou conseguir declinar a causa debente. Agora, se eu não tenho a causa debente, por exemplo, eu achei o título prescrito na rua, eu vou ter que declinar uma causa debente, mas se eu achei, eu não tenho. Então, eu não vou conseguir entrar com essa ação de cobrança, esse processo de conhecimento. Eu não vou conseguir entrar com o processo de conhecimento. Ou então, o título é oriundo de uma agiotagem, aí, com cobrança de juros feneratícios. Eu não vou poder falar, olha, eu vou ter que declinar a causa debente. E eu não vou poder colocar na petição inicial lá que foi um dinheiro que eu emprestei para a pessoa, que eu cobrei juros de 4% ao mês, 6% ao mês, e ela não me pagou. Não vou poder declinar isso, porque isso é um ato ilícito, isso é crime de usura, né? Então, não vou poder dar de bandeja para o juiz uma confissão de um crime de usura. Então, não vou declinar a causa debente. E se eu não declino a causa debente, eu não vou conseguir entrar com ação de cobrança. Eu não vou conseguir entrar com ação de cobrança. Então, veja que o título prescrevendo, ele perde a força executiva e ele perde as presunções. E, com isso, no processo de conhecimento, é necessário, então, declinar a causa debente. E se não declinar a causa debente, não tem processo de conhecimento, porque a petição inicial faltou fato. E se faltou fato, ela é uma petição inicial inepta. Ela é uma petição inicial inepta, né? Bom,
pessoal, só tem uma diferença, só tem uma exceção disso, que é o cheque, né? Só tem uma exceção disso, que é o cheque, e a gente volta a essa exceção do cheque no finalzinho da aula, depois que a gente tiver analisado todos os prazos prescricionais aí, né? Então, marquem aí um asterisco, que em razão dessa perda da força executiva e da perda das presunções, é necessário declinar a causa debente. Aí põe o asterisco aí, exceção o cheque, exceção o cheque. E a gente vai analisar o cheque daqui a pouquinho, quando a gente, então, analisar todos os prazos prescricionais. Bom, pessoal, para gente terminar essa parte processual, né, para a gente terminar essa parte processual, falta analisarmos aí os dois tipos de procedimentos cabíveis em um processo de conhecimento, né? Então, os tipos de procedimentos cabíveis em um processo de conhecimento. Se o título está prescrito, não cabe ação de execução, e a gente vai ter que se valer, então, o credor vai ter que se valer, então, num processo de conhecimento. Só que processo de conhecimento é o gênero, e dentro desse gênero processo de conhecimento, a gente tem dois procedimentos cabíveis. O primeiro é a ação de cobrança, que segue o procedimento comum. Então, o primeiro procedimento é a ação de cobrança, que segue o procedimento comum, né? Pessoal, e importante, olha só, se o título aí, né, ainda que prescrito, mas você tem o documento, ele tem valor inferior a 40 salários mínimos, essa ação de cobrança, ela pode ser ajuizada no juizado especial cível, né? Então, se o valor aí é inferior a 40 salários mínimos, essa ação de cobrança, ela pode ser ajuizada no juizado especial cível. Juizado especial cível. Agora, se não tem, se o valor é acima de 40 salários mínimos, aí essa ação de cobrança, ela tem que ser ajuizada na vara comum, né? Então, se é acima de 40 salários mínimos, essa ação de cobrança, ela tem que ser ajuizada na vara comum. Pessoal, e essa ação de cobrança, ela vai seguir o procedimento comum, né? Ela vai seguir o procedimento comum. Então, faz a petição inicial, declinando a causa debente, junta o ex-título, porque ele está prescrito, então ele é um mero documento comprobatório da dívida, né? E aí, então, o juiz vai dar o despacho inicial, citando o réu para comparecer na audiência preliminar. Feita a audiência preliminar, não deu acordo, o juiz vai abrir o prazo para contestação, 15 dias. Depois da contestação, 15 dias para réplica. Depois da réplica, 5 dias para especificação de prova. Depois da especificação de prova, despacho saneador. Aí o juiz vai praticar atos de instrução, né, probatória, juntada de documento, audiência de instrução e julgamento, perícia, depois os memoriais ou alegações finais, sentença, apelação, acórdão em segundo grau e contra-acórdão em segundo grau, recurso especial, recurso extraordinário, transita em julgado, baixa os autos por primeiro grau, faz o cumprimento de sentença com a petição aí do artigo 520 a 523, liquidando o valor e requerendo a citação do devedor para pagar em 15 dias, sob pena de multa e de honorários advocatícios de 10% cada, com base no artigo 523, parágrafo 3º do CPC, né? Esse é o procedimento comum, né? Ação de cobrança pelo procedimento comum. Veja que é bastante demorado, mas, enfim, o título está prescrito. Se o título está prescrito, não é mais título, e aí não pode mais entrar com ação de execução. Uma das formas, a forma é ir para o processo de conhecimento, e uma das formas dentro do processo de conhecimento é usar a ação de cobrança pelo procedimento comum, que é algo extremamente demorado. Sabendo que o processo de conhecimento, a ação de cobrança pelo procedimento comum é algo extremamente demorado, né? O Código de Processo Civil, ele dá uma segunda opção ainda dentro do processo de conhecimento.
E existe, portanto, um procedimento especial dentro do processo de conhecimento, né, para conseguir receber, então, essas dívidas materializadas em um documento escrito, que é a famosa ação monitória. A famosa ação monitória. Pessoal, todo mundo já deve ter ouvido falar dessa ação monitória, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar da ação monitória. Ela é muito famosa, mas apesar de ser muito famosa, ela quase ficou de fora do Código de Processo Civil de 2015. Quase ficou de fora, né? Mas o Código optou em mantê-la aí, né? Os legisladores optaram em mantê-la e ela permanece, então, no Código de Processo Civil de 2015, a ação monitória. Pessoal, a ação monitória, ela é um processo de conhecimento. Então, a gente só vai se valer da ação monitória, em regra, quando o título tiver vencido, né? Quando o título estiver prescrito. Porque se o título não está prescrito, a gente não vai buscar a ação monitória, que é um processo de conhecimento. A gente vai direto para a ação de execução de título extrajudicial. A ação monitória, como processo de conhecimento, ela só se justifica, né, se o título já tiver prescrito aí, né? Bom, pessoal, agora, apesar de ser um processo de conhecimento, a ação monitória, ela tem algumas vantagens em relação à ação de cobrança pelo procedimento comum, né? A ação monitória, então, ela tem algumas vantagens sobre, né, a ação de cobrança pelo procedimento comum. Mas veja, ela não deixa de ser um processo de conhecimento. Sendo assim, mesmo na ação monitória, tem que declinar, em regra, tem que declinar a causa depende, né? O motivo daquele ex-título, né? A origem daquele ex-título. Então, a ação monitória, ela é um processo de conhecimento e, sendo um processo de conhecimento, ela tem que, na petição inicial, o credor autor vai ter que declinar a origem, né? A causa depende daquele título de crédito aí. Então, não é o fato de ser uma ação monitória que se torna execução ou que ilide, dispensa a declinação da causa depende. Não, mesmo sendo ação monitória, o credor autor vai ter que declinar, sim, a causa depende na ação monitória. Bom, mas ela tem algumas vantagens. Qual que é a vantagem? A vantagem é o seguinte: na ação monitória, o juiz ele vai dar um despacho e ele vai expedir um mandado monitório. E nesse mandado monitório, olha só, ele manda o devedor pagar em 15 dias. Não é para o devedor se defender, é para o devedor pagar em 15 dias, né? Na ação monitória, então, o juiz ele dá um despacho e expede um mandado monitório mandando o devedor pagar em 15 dias. Agora, olha só, se ele pagar em 15 dias, ele vai ter uma vantagem, que é o desconto dos honorários advocatícios. Ele não vai pagar honorários advocatícios, ele vai ter um desconto dos honorários advocatícios. Então, ele economiza uma grana. Ele, devedor, que paga dentro dos 15 dias, economiza uma grana. Beleza, né? Então, o juiz manda pagar em 15 dias. Se ele paga, ele economiza honorários advocatícios aí. Maravilha, teve uma vantagem. Porém, veja só, não tem nenhuma sanção. Não, se ele não pagar, não vai ter penhora, não vai ter multa, não vai ter nada, né? É um benefício que a lei dá em pagar em 15 dias. Mas se não pagar também, a lei não gera nenhuma sanção. Então, não vai ter penhora, não vai ter multa, não vai ter nada para ele aí. E, olha só, como é um processo de conhecimento e o processo de conhecimento serve para defesa, o juiz ele vai dar prazo desses 15 dias para o devedor apresentar os seus embargos monitórios, que nada mais é do que uma contestação, né? Então, ele vai apresentar os embargos monitórios, que nada mais é que uma contestação. Apesar de se chamar embargos monitórios, não tem natureza de ação, não gera um processo próprio. Ele tem natureza, na verdade, de contestação. Então, apesar de chamar embargos, ele não vira um novo processo. Ele é juntado dentro do processo
original, que é o processo monitório. Só tem um, que é o processo monitório. Então, apesar de chamar embargos monitórios, é uma contestação, é uma defesa-contestação, juntada dentro do próprio processo da ação monitória. E aí? E aí que o que era procedimento especial passa a seguir a partir dos embargos monitórios, a partir dessa contestação, que é uma contestação, né? Apesar de não chamar contestação, é uma contestação. Segue, então, o procedimento comum. Fica igualzinho a ação de cobrança. Fica igualzinho a ação de cobrança. Então, aí o juiz vai abrir para réplica, aí vai fazer a especificação de prova, vai dar o despacho ao saneador, vai realizar os atos de instrução, como juntada de documento, perícia, audiência de instrução e julgamento, vai abrir para alegações orais ou memoriais, depois o juiz profere a sentença, da sentença cabe apelação, a apelação é julgada em acórdão, e desse acórdão cabe recurso especial para o STJ e recurso extraordinário para o STF, transita em julgado, baixa os autos e faz cumprimento de sentença normalmente. Faz o cumprimento de sentença normalmente. Então, veja que a vantagem da ação monitória é o comecinho dela. Por quê? Porque na ação monitória, o juiz já manda pagar em 15 dias com o desconto de honorários. Isso é uma vantagem, porque o devedor não vai receber um mandado lá para ele se defender. E aí ele pensa, vou enrolar. Ele vai receber um mandado para pagar, com benefício, que é a redução dos honorários, né? Mas, se ele não pagar, ele também não tem sanção nenhuma, não tem prejuízo nenhum, não tem penhora, não tem multa. E aí ele consulta um advogado e o advogado vai falar, oferece embargos monitórios. O que é embargos monitórios? É a contestação, é a defesa. Aí oferece, e aquilo que até então foi um procedimento especial, porque começou com mandar pagar, a partir dos embargos monitórios, que é a contestação, se transforma em procedimento comum, igualzinho à ação de cobrança. E tem que ser, né, pessoal? Porque a ação monitória, apesar dela ser um procedimento especial, ela não deixa de ser um processo de conhecimento. E como processo de conhecimento, tem que dar sempre a ampla defesa e o contraditório, inclusive de forma prévia, né? Então, eu já escutei muito aí na rua, né, a galera falando, olha, o título está prescrito. E aí o advogado falou, não tem problema nenhum título prescrito, porque nós vamos ajuizar uma ação monitória. E como a ação monitória ela tem esse nome diferentão aí, né, o cliente acha que o advogado é o bicho, né, que a ação monitória vai resolver todos os problemas do mundo, né? Mas, gente, não, porque a ação monitória, ela tem um procedimento especial, ela até manda pagar, mas ela não tem sanção nenhuma para o devedor que não paga. E se o devedor não paga, ela vira um processo de conhecimento pelo procedimento comum, igualzinho à ação de cobrança, né? Então, claro que tem problema deixar prescrever o título, né? E é uma verdade que se prescreveu, você pode usar a ação monitória, mas essa verdade não traz também grandes vantagens aí, porque a ação monitória ela tem um início diferente, porque manda pagar, mas ela segue o mesmo padrão da ação de cobrança, que todo mundo sabe que é extremamente demorado. Todo mundo sabe que é extremamente demorado. Então, moral da história, gente, não deixem prescrever o título de crédito. Não deixem prescrever o título de crédito. Pessoal, vamos fazer uma tabelinha escrevendo e diferenciando tudo isso que a gente falou aqui. Vamos ver se a gente consegue se recordar. Eu vou compartilhar a tela aqui e a gente monta uma tabelinha para ver se a gente consegue sistematizar e melhor e lembrar de tudo isso que a gente falou aqui. E nessa tabelinha, olha só, pessoal, vamos inserir duas colunas. Uma primeira coluna fica para título não prescrito, né? Título não prescrito. E a segunda coluna fica, então, para título prescrito, né? Título prescrito. E aí a gente, então, sistematiza tudo que a gente comentou aqui. Bom, pessoal, primeira coisa, olha lá, na comparação aí do título não prescrito e o título prescrito. O que é o título não prescrito? É aquele que não atingiu o prazo
prescricional estabelecido por lei para cada um dos títulos de crédito, conforme tabela que estudaremos logo mais. A gente vai estudar os prazos prescricionais. E o que é o título prescrito? É aquele que já atingiu e superou o prazo prescricional estabelecido por lei, né? Para cada um dos títulos de crédito, conforme a tabela que a gente vai estudar. Bom, pessoal, olha lá. O título não prescrito permite o ajuizamento de ação de execução de título executivo extrajudicial, né? Permite a ação de execução de título executivo extrajudicial. Enquanto que o título não prescrito não permite ação de execução. Porém, podendo ser usado o processo de conhecimento, sob duas formas. Quais são as formas possíveis? A primeira forma, que é a ação de cobrança pelo procedimento comum, inclusive nos juizados especiais cíveis até 40 salários mínimos. E a segunda forma é a famosa ação monitória. Pessoal, observação importante. Ação monitória é procedimento especial. E se é procedimento especial, não cabe nos JECs. Não cabe nos juizados especiais cíveis. Bom, pessoal, olha lá. No título não prescrito, na ação de execução, olha só. O título em si traz presunções de existência, validade, exigibilidade e liquidez. E, por isso, não é necessário se declinar a causa debente na petição inicial de execução. Não precisa declinar a causa debente na petição inicial de execução. Agora, pessoal, se o título já está prescrito, coluna 2 aí, se o título já está prescrito, olha só, não há nenhuma presunção em favor do credor. Tracinho, autor. Não há nenhuma presunção em favor do credor, autor. Por isso, caberá ao credor, autor, as alegações, inclusive da causa debente, inclusive da origem dessa causa debente, e também a prova de suas alegações. Então, aqui no processo, no título prescrito, caberá então ao autor, a credor, alegar e provar a causa debente. Bom, pessoal, que mais aqui de diferença? Vamos colocar assim, olha lá. No título não prescrito, o processo de execução é muito mais célere
e a defesa do devedor executado é feita em um processo separado e autônomo. Processo separado e autônomo, chamado embargos do devedor, né? É feito, então, um processo separado e autônomo, que é chamado embargos do devedor. Pessoal, e no título prescrito? No título prescrito, o processo de conhecimento é muito mais lento, em razão do devido processo legal e do contraditório prévio para garantia do exercício do direito de defesa. E apenas após o trânsito em julgado, é que será possível o credor realizar o cumprimento de sentença. Pessoal, e para a gente finalizar, olha só. Observação. O processo de conhecimento pelo procedimento especial da ação monitória não dispensa em si a declinação da causa devende, né? E traz como vantagem o mandado monitório. Vou colocar entre aspas e maiúsculas. O mandado monitório. Em que pese mandar o réu pagar, não traz nenhuma sanção pelo não pagamento. E ainda permite o direito de defesa em embargos monitórios, que na verdade é uma contestação, natureza de contestação. E transformando em procedimento comum igual à ação de cobrança. Pessoal, e essa então é a tabelinha comparativa aqui, né, dos dois procedimentos. Eu vou salvar essa tabelinha comparativa aqui no meu computador, né, e compartilhar com vocês no chat. Vou compartilhar com vocês no chat. Então, vamos colocar aqui na mesa, fica mais tranquilo. Olha lá, tabela não prescrito versus prescrito, né? E aí já compartilho aqui com vocês no chat, para todo mundo ter essa tabelinha aqui. Só um minuto. Aí, pessoal, está enviando, demora um pouquinho, mas logo chega para vocês. Bom, pessoal, e com isso, então, a gente terminou a parte processual e a gente precisa analisar os prazos prescricionais de cada um dos títulos, né? E aí é decoreba puro, não tem jeito, aí é decoreba puro, né? Não tem grandes entendimentos, decoreba puro mesmo. Olha lá, pessoal, compartilhei com vocês a tela aí, a tabelinha,
né, dos prazos prescricionais, e a gente, então, vai ter que analisar esses prazos prescricionais. Pessoal, eu disse para vocês que os prazos prescricionais, eles variam aí a depender do título, porque cada título de crédito ele tem uma lei própria e tendo uma lei própria ele tem um prazo próprio também. Olha lá, só que é relativamente tranquilo. Por quê? Porque a gente pode agrupar aí a letra de câmbio e a nota promissória, né? Porque elas são baseadas na mesma lei, que é a Lei Uniforme de Genebra, né? Com um pouquinho da duplicata. E só o cheque que é o diferentão, né? Só que apesar do cheque ser diferentão, os prazos do cheque são bem padrão, então também não é tão fácil não é tão difícil de decorar. Olha aí, pessoal, a letra de câmbio e a nota promissória e a duplicata, ela prescreve no prazo de 3 anos. A regra é que ela prescreve no prazo de 3 anos. Contados a partir do vencimento, né? Contado a partir do vencimento, ou então, se o título é à vista, contado a partir da emissão. Toma muito cuidado com isso, né? Então, letra de câmbio, nota promissória e duplicata, o prazo padrão é de 3 anos contados do vencimento, ou então, né, se o título for à vista, 3 anos contados da data de emissão, que é o que normalmente acontece, né? Normalmente o título ele é à vista, ele não traz data de vencimento, ele só traz data de emissão. E não importa quando for cobrado, se só tem data de emissão, o título é à vista, poderia ser cobrado a qualquer momento. E, portanto, ele é exigível a qualquer momento, então ele já está correndo prazo prescricional aí desde a data de emissão. Então, tomem cuidado com isso. Não é da data da efetiva cobrança extrajudicial que vai correr o prazo prescricional para você entrar com a ação de execução. Não, o prazo corre, né, da data de vencimento, se tiver data de vencimento, se o título for a prazo. Porque se não tiver data de vencimento, só tem a data de emissão, o título é à vista. E aí o prazo prescricional está correndo da data de emissão. Então, 3 anos do vencimento ou de título à vista da data de emissão. Pessoal, e esse é o prazo padrão. Esse é o prazo padrão. Agora, existe um outro prazo que é para cobrar devedor indireto. Quem que é devedor indireto? São os endossantes, né, e o avalista. Devedor indireto são aqueles devedores, codevedores que estão no meio da cadeia de circulação do título. Então, endossante e avalista. Pode cobrar endossante e avalista? A gente já viu que pode, porque são todos codevedores solidários. Contudo, pessoal, 2 detalhes importantes. Esses devedores indiretos, eles têm que ser protestados, né? Eles têm que ser protestados, e a execução ela tem que ser feita no prazo de 1 ano contado da data do protesto. Então, para cobrar devedor indireto, que são os endossantes e os avalistas, primeiro se precisa protestar, e o prazo aí vai ser de 1 ano contado do protesto, né? Então, para cobrar quem emitiu o título, 3 anos. Para cobrar quem está no meio da cadeia de circulação, prévio protesto, em 1 ano contado desse protesto aí. Pessoal, e veja que se a gente cobra quem está no meio, que é o endossante e quem é o avalista, eles vão ter que pagar. E eles pagam e pegam o título de volta. E o que eles vão fazer? Cobrar quem está antes dele na cadeia de circulação. Cobrar o devedor principal aí, né, que é o emitente do título, o devedor principal do título. Agora, veja só, você está cobrando o devedor principal, que em regra tem 3 anos, mas você não está cobrando de forma direta, você está cobrando porque você era um devedor indireto, um endossante, um avalista, e você foi cobrado e você teve que pagar. E aí sim você pegou o título e está voltando em ação de regresso. E aí, pessoal, o prazo é menor, toma cuidado aí, né? Para que o devedor indireto, que é o endossante e o avalista, cobrem o devedor direto, o prazo é de 6 meses na letra de câmbio e na nota promissória, 6 meses na letra de câmbio e na nota promissória, e 1 ano na duplicata. 1 ano na duplicata. Pessoal, então veja que a gente tem vários prazos aí. Para cobrar devedor direto, letra de câmbio, nota promissória e duplicata, 3 anos.
do vencimento da emissão. Ah, mas eu não quero cobrar o devedor indireto, eu quero cobrar quem está no meio da cadeia de circulação, endossante e avalista. Posso? Posso. Só que primeiro você vai ter que protestar e você tem um ano a partir desse protesto para cobrar o devedor indireto. E você cobra, então, o devedor indireto, tendo protestado dentro desse um ano aí. E aí o devedor indireto, ele vai poder cobrar o devedor direto, quem está atrás dele? Pode. Só que aí ele tem um prazo bem menor. Ele tem 6 meses na letra de câmbio e na nota promissória e ele tem, então, um ano na duplicata. Ele tem um ano na duplicata. Pessoal, e veja só, se forem respeitados todos esses prazos, o título não está prescrito. E se não está prescrito, dentro desses prazos, a gente pode se valer sempre de ação de execução, né? Se o título não está prescrito, dentro desses prazos, a gente pode se valer sempre de ação de execução. Então, na verdade, são prazos de execução. São prazos para o credor ajuizar a ação de execução. Olha lá, se eu quero, então, executar o devedor principal, 3 anos. Se eu quero executar o devedor indireto, que é o endossante e o avalista, primeiro eu protesto e aí eu tenho um ano para executar. E se eu sou devedor indireto, endossante e avalista, e fui cobrado e paguei, eu tenho 6 meses para cobrar o devedor direto, 6 meses na letra de câmbio da nota promissória, né, e um ano na duplicata para cobrar o devedor principal ou avalista. Bom, pessoal, o que cai em prova? Esse primeiro prazo aqui, essa primeira coluna aí, né? As demais colunas é muito raro de cair em prova, muito raro. O que normalmente cai, o que normalmente pergunta é o prazo para cobrar devedor principal, emitente, que na letra de câmbio, na nota promissória e na duplicata são 3 anos. São 3 anos. Né? Bom, pessoal, e veja aqui, sendo prazo para ajuizamento de ação de execução, sendo ação de execução, dentro desse prazo não precisa declinar a causa debente, não precisa falar a causa debente. Agora, se perder esses prazos, não é mais ação de execução, é processo de conhecimento. E o processo de conhecimento pode ser em ação de cobrança ou ação monitória, mas ambos são processos de conhecimento. De modo que tanto na ação de cobrança quanto na ação monitória, perdidos esses prazos, vai ter que declinar a causa debente. Né? Vai ter que declinar a causa debente. Pessoal, e aí, quando eu falo isso, todo mundo pergunta: professor, eu perdi o prazo para ação de execução, o título prescreveu. Eu posso usar processo de conhecimento com ação de cobrança e ação monitória. Vou ter que declinar a causa debente. Vai, beleza. Quanto tempo eu tenho para entrar com ação de conhecimento? Quanto tempo eu tenho para entrar com ação de cobrança? Quanto tempo eu tenho para entrar com ação monitória? Pessoal, até pouco tempo atrás isso era uma salada, né? Tinha gente que falava que era o prazo padrão de prescrição do Código Civil, que eram 10 anos, e tinha gente que falava que era prazos diferentes aí. Mas, há uns 2 anos, mais ou menos, o STJ padronizou, uniformizou a jurisprudência. E uniformizou no prazo de 5 anos, contados da emissão do título. Então, você tem aí um prazo de 5 anos para entrar com ação de cobrança, para entrar com ação de ação monitória, contados a partir da emissão do título de crédito. Né? Então, ação de cobrança e ação monitória, hoje, prazo padrão, prazo uniformizado pelo STJ, de 5 anos contados da emissão do título. Então, veja aqui, olha só, não tem muito prazo não, né? Você teve 3 anos para executar. Como o Bronha não executou, você não vai ter mais 5 anos. Você vai ter, na verdade, mais 2, porque a ação de cobrança e a ação monitória prescrevem 5 anos da data de emissão do título, né? Então, não tem muito mais prazo não. Né? Então, é 3 anos para executar, do vencimento ou da emissão, e
Passou esse prazo, não pode executar mais, é processo de conhecimento, cobrança ou execução, desculpa, cobrança ou monitória, e aí o STJ disse que a cobrança e a monitória prescrevem em 5 anos na data de emissão do título de crédito. Bom, pessoal, e para a gente terminar, o diferentão aí, que é o cheque, é o cheque. Só que ele é diferentão porque ele está sozinho. Mas se a gente analisar o cheque, é tudo prazo de 6 meses. No cheque, é tudo prazo de 6 meses. Então, veja, olha só, no cheque, para cobrar devedor principal, você tem 6 meses, Para cobrar devedor indireto, que é o endossante ou avalista, você tem também 6 meses. E para exercer direito de regresso no cheque, você tem também 6 meses. Então, o cheque ele é isolado, só que ele é fácil porque falou em cheque, você vai jogar 6 meses. É 6 meses para tudo. O que muda, na verdade, é o momento, o termo inicial de se cobrar esse cheque aí, né? O que muda, então, é o termo inicial, é o momento de se cobrar esse cheque aí. Olha só, pessoal. O cheque, então, ele prescreve em 6 meses contra o devedor principal a partir do fim do prazo de apresentação. O cheque prescreve em 6 meses, né, contados aí do fim do prazo de apresentação. E aí vocês vão perguntar, mas o que é esse prazo de apresentação? Funciona assim. Se o cheque ele foi emitido e vai ser cobrado na chamada mesma praça, ele tem que ser apresentado ao banco em até 30 dias. Se o cheque é na mesma praça, ele tem que ser apresentado no banco em até 30 dias. Agora, se o cheque é emitido e cobrado em praças diversas, então praças diversas, o cheque ele tem que ser apresentado no banco em até 60 dias, né? Em até 60 dias. Mesma praça, 30 dias, né? E praças diferentes, 60 dias. E ao término desses 30 ou 60 dias, é que começa a correr o prazo de 6 meses para execução. Então, o credor tem 30 ou 60 dias para levar o título ao banco, e se o cheque não for pago, o cheque for devolvido pelo banco, ao término desses prazos de 30 ou 60 dias, é que começa a correr o prazo de 6 meses para fins de execução do título. Pessoal, e como que eu identifico se o cheque está na mesma praça ou não? Eu vou ter que pegar o cheque, a cártula do cheque, e olhar o lugarzinho que tem lá para colocar o município. Se a gente olha no finalzinho aí do cheque, na parte direita inferior, tem lá um espaço onde a gente coloca o município, depois o espaço onde coloca a data e logo abaixo o espaço para fazer a assinatura. Então, para eu verificar se está na mesma praça ou praça diversa, eu tenho que olhar o município aí. Se o município que foi preenchido ali é o mesmo município onde está a agência bancária responsável por aquela conta, né? E como que eu identifico isso? Se eu olhar no canto esquerdo do cheque, lá tem a descrição do titular do cheque, do número da conta e do local da conta, né? Então eu vou olhar a descrição lá. Se o que foi preenchido à mão no lado direito é igual ao município que está no lado esquerdo do cheque, é a mesma praça. Porque o cheque foi emitido no mesmo município da agência onde vai ser feita a compensação do cheque. Então, é a mesma praça. Agora, olha só. Se eu olho no canto direito, no espaço onde eu posso colocar o município à mão, e o município que está preenchido à mão é diferente do município titular da conta, significa que eu estou em praças diversas. E então, o lugar onde o título foi emitido é diferente da agência bancária onde o título vai ser compensado.
eu estou em praças diversas. E aí o prazo é maior, o prazo é de 60 dias. Então, olha, mesma praça, preenchido no mesmo lugar da agência, 30 dias. Praça diversa, preenchido em local diferente da agência, 60 dias aí para a apresentação do cheque. Então, tem esse prazo de 30 e 60 dias para ele ser apresentado, e após esse prazo de 30 e 60 dias, é que começa a correr o prazo de 6 meses da prescrição do cheque. Prazo de 6 meses da prescrição do cheque. Pessoal, isso para cobrar o devedor principal, o devedor direto. Agora, se eu não quero cobrar o devedor principal, se eu quero cobrar o devedor indireto, que é o endossante, que é o avalista, eu vou ter que protestá-lo. E aí, regra geral, o prazo começa a correr do protesto. E no cheque são 6 meses. Então, para cobrar devedor direto e devedor indireto, 6 meses do protesto do tipo. 6 meses do protesto do tipo. E se esse devedor indireto é cobrado e pago, ele tem direito de regresso contra o devedor principal e ele vai exercer esse direito de regresso também no prazo de 6 meses. Ele vai exercer o direito de regresso no prazo de 6 meses. Pessoal, e esses são os prazos do cheque. Esses são os prazos do cheque. Bom, pessoal, só que o cheque tem uma peculiaridade. Mas para conseguir explicar essa peculiaridade aí, a gente vai precisar ir na lousa, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou explicar a parte teórica da peculiaridade, nós vamos encerrar a aula, né? E eu vou montar a estrutura da lousa e eu vou gravar essa parte da lousa e eu mando para vocês aí depois. Bom, pessoal, então vamos falar aqui a peculiaridade do cheque. O cheque é o seguinte, ele tem um prazo, ele tem mais um prazo, não que seja um prazo diferente, na verdade é um acréscimo, ele tem mais um prazo, né? E funciona assim, olha só, ao término do prazo prescricional do cheque, que é 6 meses, o cheque está prescrito. Então, antes desses 6 meses, é possível entrar com ação de execução. Ao término desses 6 meses, não é mais possível entrar com ação de execução. Vai ter que se valer do processo de conhecimento, ou ação de cobrança, ou ação monitória, mas é um processo de conhecimento. E eu disse para vocês que, em regra, no processo de conhecimento, seja cobrança, seja monitória, tem que declinar a causa debente. Em regra, tem que declinar a causa debente. Mas eu disse para vocês também que havia uma exceção, e a exceção era o cheque. Por quê? No cheque tem um outro prazo, tem um prazo a mais, que é o prazo da chamada ação cambiária, que é o prazo da ação cambiária. Prazo da ação cambiária. Essa ação cambiária, olha só, ela é um processo de conhecimento. Então, o nome formal dela vai ser ação de cobrança, vai ser ação monitória. Só que no prazo dessa ação cambiária, a ação de cobrança e a ação monitória, elas não precisam declinar a causa debente, só no cheque. Então, no prazo da ação cambiária, a ação de cobrança e a ação monitória não precisam declinar a causa debente. E qual que é esse prazo da ação cambiária? 2 anos. Contados a partir do término do prazo prescricional da ação executiva. Ou seja, cobrado após 6 meses, né? Então, 2 anos após os 6 meses, não pode entrar com ação de execução, vai ter que entrar com ação de cobrança e ação monitória. Só que nesse prazo de 2 anos, a partir do vencimento do prazo prescricional de 6 meses, essa ação de cobrança, essa ação monitória, não precisa declinar a causa debente no cheque. Não precisa declinar a causa debente no cheque. Agora, passado esses 2 anos,
vai continuar usando a ação monitória, vai continuar usando o processo de conhecimento, ação de cobrança, ação monitória. E depois de 2 anos, essa ação de cobrança, essa ação monitória, vai ter que declinar, sim, a causa debente, né? Então, depois de 2 anos, vai ter que declinar, sim, a causa debente. Pessoal, então o cheque, ele tem 3 períodos. Até 6 meses, contado do prazo de apresentação, ação de execução, não declina a causa debente. Deu 6 meses, até 2 anos, a partir desses 6 meses, não cabe mais ação de execução, tem que entrar com processo de conhecimento, ação de cobrança ou então ação monitória. Só que nesses 2 anos, não precisa declinar a causa debente. Ao término dos 2 anos, continua sendo processo de conhecimento, ação de cobrança, ação monitória. Só que aí tem que ajuizar essa ação declinando a causa debente. Declinando a causa debente aí. E por quanto tempo? Por 5 anos contados da data de emissão. Porque se passou mais de 5 anos da data de emissão, ainda que você decline a causa debente, você não vai conseguir cobrar esse cheque, porque ele está completamente prescrito. Não cabe nem ação de cobrança e nem mais ação monitória. Então, essa é a sequência do cheque. Pessoal, eu vou montar aqui o esqueminha da lousa, né? Eu vou interromper a aula, na verdade, para não ficar muito grande, né? E vou montar o esqueminha da lousa aqui e vou gravar o vídeo do esqueminha da lousa, um esquema gráfico com essa sequência aí do cheque. Né? E aí eu compartilho com vocês a aula completa. Esse primeiro bloco que foi teórico, né? E o segundo bloco, que vai ter uns 15 minutinhos aí no máximo, na lousa, mostrando o esqueminha dos títulos de crédito. Então, pessoal, eu vou interromper aqui e a gente abre para pergunta para eu poder gravar depois. Um abraço a todos. Muito obrigado.